Olá, tudo bem? Eu sou Andriele Maria Medeiros e hoje eu vou apresentar uma aula sobre por que ter e como fazer uma horta em casa. É um pré-requisito para finalizar o estágio na formação pedagógica em Ciências Biológicas da Uniaselv. Só um minutinho, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Bom, então, por que ter e como fazer uma horta em casa? Primeiro vamos falar por que ter, né? Quais os motivos? Existe uma frase bem famosa do Hipócrates que é que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, o que ele quis dizer com isso, né? Que quanto melhor nos alimentarmos, melhor teremos a nossa saúde. Então, a primeira importância, né, de se ter uma horta em casa é a saúde e vitalidade. Porque uma horta em casa é uma farmácia viva, por ter um alimento fresco, sem venenos, rico em vitaminas. Ainda mais podem ter diversas ervas medicinais que vão auxiliar também em questões de tratar algumas doenças. E o ideal é que o alimento seja buscado próximo da hora de consumo, para que tenha maior energia vital. Então, quanto mais perto ele for comido, né, do que foi colhido, melhor. Ele vai trazer muito mais nutrientes, porque a maioria dos alimentos que vem lá de sabe lá onde, né? A gente nem sabe de onde vem, geralmente é de bem longe. Além disso, numa horta a gente vai ter alimentos sem veneno, porque a maioria dos alimentos comercializados hoje em dia, todos utilizam venenos, agrotóxicos, adubação química. Isso faz com que os alimentos tenham menos vitaminas e, além disso, né, veneno. E diversos estudos estão confirmando, né, a relação entre agrotóxicos e doenças como anemia, câncer, depressão. Pode gerar também intoxicações agudas e crônicas, e também afetar organismos terrestres e aquáticos. Um exemplo de um organismo que está sofrendo muito são as abelhas. É uma preocupação mundial, né? Elas estão desaparecendo devido ao uso dos agrotóxicos. Mas não só elas, vários outros organismos, né? Estão sofrendo os efeitos, inclusive nós. Uma horta em casa também traz contato com a natureza, consciência ambiental, né? Então a gente vai saber de onde que vem o que está comendo, né? Trazendo uma alimentação consciente e saudável. E traz na prática o cuidado e contato com a natureza, uma conexão que a gente perdeu, né? Antes a gente plantava o nosso alimento, né? Era uma plantação familiar, depois com a Revolução Industrial, a Revolução Verde, o êxodo rural, a industrialização, né? A gente foi cada vez mais se desconectando disso e simplesmente se conformando em comprar os alimentos que estão no comércio, né? Então, e a gente não faz ideia de onde eles vêm. Então, ter uma horta em casa, a gente vai saber a procedência, né? E vai cuidar com a maior atenção possível, Responsabilidade, né? Uma horta em casa também desenvolve o senso de responsabilidade, né? Porque vai ter que ter cuidados diários, periódicos, como regar, botar para tomar sol, adubar, também podar, nutrir, enfim, vários cuidados, né, necessários que trazem bastante responsabilidade. E paciência, né? Porque uma horta vai ensinar que tudo tem sua hora, né? Que tem que esperar a semente brotar, crescer, tem todo o ciclo das plantas, né? E é uma lição bem importante, porque hoje em dia todo mundo está sempre com muita pressa, né? Muita pressão. E aí, convivendo com a horta, a gente vê que tudo tem o seu tempo. Hortoterapia, né? Uma horta pode ser uma terapia. Já existem estudos comprovando que reduz o estresse, auxilia no tratamento de depressão, né? Traz essa conexão com a natureza que a gente perdeu, que é tão importante para a nossa saúde, né? Desde
porque a gente surgiu como espécie, a gente está em contato com a natureza, né? E tem sido muito importante e perder esse contato nos deixa tristes. Traz interação e união familiar, né? Uma família pode se unir para cuidar da horta, trazer momentos juntos, longe essa vivência que tem sido tão virtual, né? As pessoas estão no mesmo cômodo, mas não se olham, não se falam, ficam só no celular, no computador, né? Cuidar de uma horta pode trazer lindos momentos de interação. Segurança alimentar também, diante da crise que a gente está vivendo, econômica e social, né? Guerras, pandemias, né? Ter um alimento orgânico, né? Sem agrotóxico, de qualidade, com baixo custo, né? É ter uma horta em casa, é a melhor forma de se conseguir ter uma segurança alimentar. Além disso, traz inspiração, satisfação, realização, criação, aspiração, porque ela vai estimular todos os nossos sentidos, né? O olfato, a visão, o tato, enfim. Vai trazer essa sensação de satisfação quando a gente colhe o alimento, de realização, né? Criação, né? A criatividade que a gente vai usar para criar, né? A nossa horta. Diversas aspirações também de como melhorar. E como fazer uma horta em casa, né? Como que a gente pode começar? Hoje em dia é uma opção para muitas pessoas, não precisa mais ter um quintal grande ou morar num sítio, né? Mesmo pequenos espaços dá para se plantar, só tem que se adaptar. Então, primeira coisa, tem que escolher um local que tem que ser bem arejado e ter bastante iluminação solar, principalmente de manhã. O sol que as plantas mais gostam. E não que seja o sol todo dia, né? Porque senão elas podem secar. E tem que avaliar o espaço. Se tiver um quintal, dá para fazer um canteiro. Se não, você pode fazer. E aí, o canteiro é bom fazer o mais perto da casa possível, né? Para ter dedicação no cuidado, né? Na colheita. Quanto mais perto, mais a gente vai estar conectado. Também vasos podem ser uma ótima opção. Dá para usar diversos recipientes: garrafa PET, caixa de leite, floreira, saco, caixote de madeira, pallets, enfim, uma diversidade gigantesca. Também dá para se fazer uma horta vertical, né? Que vai em qualquer espaço, até numa varandinha. Diversos exemplos, né, de como se fazer uma horta vertical. E tem que se preparar com os materiais, equipamentos que são necessários, né? Então, peneira, tesoura, regador, sementeira, vaso, luva, pá, carrinho, limão, bota, enfim, se preparar, né, com tudo que vai precisar para conseguir cuidar bem da sua horta. E para preparar o solo, né, a gente tem que cuidar muito bem do solo, deixar ele bem nutrido, né, porque ele é um organismo vivo. Então, se a terra não for fértil, tem que ajustar ela para que ela fique saudável, limpar, tirar as ervas daninhas e adubar, para que ela fique bem nutrida. Então, dê preferência sempre a adubos orgânicos, não químicos, né? Então, como humus de minhoca, cinza, farinha de ossos, esterco, a composteira, né? Uma horta também traz o benefício de tudo que a gente vai rejeitar, a gente pode virar composto que vai nutrir a própria horta, né? A gente não perde nada. E também não gera chorume, que pode poluir lençol freático, enfim, né? E a gente, quando o solo é no quintal, tem que manter ele sempre coberto para manter a umidade, evitar que ervas daninhas cresçam. E mesmo em vasos é legal cobrir com palha, com algum grama seca, algo que vai proteger o solo. Ou pedrinhas, né, como aqui. Então, nos vasos, né, eles têm que ter furinhos para a água escoar, para não ficar encharcada. Então, primeiro a gente coloca pedrinhas ou argila expansiva, aí uma manta geotêxtil para manter a umidade, né? Segurar a terra, né? Evitar que toda a água escoe. E em cima coloca a terra junto com adubo e depois a plantinha, né? Com uma cobertura.
Para escolher a planta, você tem que ver o espaço que você tem, o clima, o tempo, a iluminação, o cuidado que precisa. Então, se o tempo para cuidar for pequeno, tem que cultivar plantas mais resistentes, né? Se não tiver sol durante todo o dia, pode ter ervas e hortaliças. Se tiver poucas horas de sol, algumas ervas e temperos. Então tem que verificar a melhor época do ano para plantio, o tipo de terra, a melhor fase da lua. E geralmente tem essas informações nas embalagens, mas também na internet a gente encontra várias informações, né? E sempre começar pelas variedades mais fáceis e com o tempo, né, ir aumentando a complexidade e se adaptando, né, conforme vai pegando a prática. E como plantar e cultivar, né? Dá para iniciar com sementeiras, colocando 3 sementes, né, em cada quadradinho, esperando ela germinar, sempre borrifando água, né, para que ela fique úmida e colocando no sol, de preferência sol da manhã, né? Depois de crescida, dá para plantar nos canteiros ou vasos, ou, se não quiser partir desde a sementeira, comprar já as mudinhas, né? E o solo tem que estar sempre rico em nutrientes, né, para que ela cresça saudável. E quando elas estão saudáveis, elas evitam pragas e insetos, né? Também o solo bem fofo para melhorar a absorção de nutrientes e de água. Mas não dá para deixar ele encharcado, né? Sempre molhar, mas sem deixar encharcado. Usando, né, humus de minhoca, fósforo, como já tinha sido citado anteriormente. Mas não exagerar no adubo também, que também não faz bem. E para afastar pragas, não usar veneno, né? Usar tratamentos naturais, como talco, que afasta a formiga. Para lagarta, dá para pôr casca de ovo de galinha no vaso, que elas acham que é ovo de alguma ave, as borboletas não colocam os ovos na planta, e tirar, né, as lagartas. Para pulgões e cochonilhas, caldo de alho ou de coentro, e sabão neutro dissolvido na água também afasta pulgões, cochonilhas, lagartas. Tem diversas receitas também na internet. E observar as plantas, né? Mantê-las bem nutridas e saudáveis, para que não fiquem suscetíveis a pragas. Sempre tirar as ervas daninhas da terra, para elas não roubarem os nutrientes, né? E se elas estiverem murchas, provavelmente elas estão com falta de água ou excesso de sol. Se estiverem amareladas, é falta de nutrientes ou sol. Se a raiz estiver muito escura, excesso de água. E aí tem que observar e fazer os ajustes necessários para manter elas saudáveis. E um exemplo, né, dá para se fazer uma horta em 1 metro cúbico, onde se coloca, né, se divide quadrados de 25 centímetros e coloca as plantas grandes, né, na fileira do fundo, depois as menores. E dá para fazer uma parte para que elas possam subir, né, as plantas que são trepadeiras, né? E assim, né, uma planta que cresce rápido vai ser plantada entre outras que são mais lentas. E quando for colher as mais rápidas, as lentas vão ter espaço para crescer também. E aí como é muito diverso esse sistema, ele evita o surgimento de ervas daninhas e pragas devido à grande diversidade. Uma planta vai atrair o predador da praga de outra. Então, plantas verticais, né, tomate, pepino, ervilha, feijão, vagem. Plantas grandes, brócolis, pimentão, berinjela, couve-flor e couve. Plantas pequenas, alface, rabanete, cenoura, cebolinha, salsa, espinafre. E uma horta vertical de garrafas PET, né? Você pode pegar garrafas de 2 litros, tesoura, barbante, terra e as mudinhas, né? Aí vai lavar bem as garrafas, vai cortá-las em 2 partes, que dê para encaixar, né, a boca da garrafa, permanecer com a tampa na base, e vai fazer os furos na base da garrafa. E aí vai encaixando uma na outra, né? E também vai fazer furo na tampa. E aí vai cortar pedaços de barbante com cerca de 50 centímetros e vai prender na base. Aí depois vai cortar 4 pedaços de 8 centímetros de barbante, fazer um furo na tampa, né? Passar os 4 pedaços pequenos para puxar a água e vai prender o vaso onde quiser, né? Coloca uma cerca de 3 ou 4 centímetros, coloca cerca de 3 ou 4 centímetros de água e encaixa a parte superior da garrafa PET com a tampa para baixo.
e aí coloca a terra e a muda. Então, uma vai encaixando na outra, né? Aqui é um outro sistema no lado que aí não foi cortada ao meio, né? Ela foi só aberta uma parte da garrafa, né? E o fio foi passado ao meio. Ali em cima é outra que foi feita com pallet, né? As garrafas foram fixadas no pallet. Então tem diversas formas também. Então é isso, não perca tempo. Em mãos à horta, né? Se dedique, vai valer a pena, vai trazer muita satisfação, muita saúde, muita conexão com a natureza, paciência, viver no presente, né? Com certeza traz imensos benefícios. E essas são as referências utilizadas. E era isso, muito obrigada. E espero que possam colocar a mão na massa e fazer uma horta assim como eu também quero.